Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do RM Cast. E um momento muito especial para mim, porque eu estou aqui com duas pessoas que eu gosto muito e que nos últimos todas as semanas de 2024 e já nessas semanas de 2025, nós falamos pelo menos 2 vezes por semana. Eu estou aqui com a Marley Nicioli e também com Luiz Gustavo Diziura. Sejam bem-vindos. Obrigada, Rodrigo. Olá. Eu sempre começo os nossos episódios com a apresentação, mas não sou eu quem a apresento. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Quem é a Marley e quem é o Diziura? Então vamos lá. Eu sou Marley Nicioli, eu sou a mãe do Davi, sou formada em administração de empresas, eu tenho pós-graduação em engenharia de produção e hoje sou diretora industrial efetiva. Claro que a gente exerce algumas outras funções também no Móveis Nicioli de Arapongas. Legal. E quem é você, Diziura? Eu demorei para começar a chamar você de Diziura, né? Não é? Eu chamava só de Luiz e todo mundo na empresa de Quem é? Diziura, né? É, quando fala-se Luiz, quem é Luiz? Quem é o Luiz? Então, eu sou o Luiz, eu tenho 42 anos, sou casado, tenho uma filha de 8 anos, sou formado em administração, trabalho na Nicioli há 24 anos e hoje exerço a função de supervisor de produção. Legal. Vocês sabem que eu gosto muito de história, né? Eu adoro contar história, mas eu quero ouvir a história de vocês. Marley, como foi a sua história na empresa que tem o seu sobrenome? Como foi a sua trajetória? Sim. A minha vida não existe sem a Nicioli, né, Rodrigo? Então, vamos dizer assim que é uma trajetória única. Eu nasci lá dentro, a empresa iniciou-se com o meu pai e o meu tio. Então, lá em 1961, que foi quando foi emitida a primeira nota fiscal da Nicioli. Olha que legal. Sim, o meu pai fazia tampos de fossa, muros pré-moldados, tanques. Então, iniciou-se com artefatos de cimento. E depois de alguns anos, a integração do meu tio, aí foi onde teve artefatos de madeira no meio, né? Começou-se aí com móveis de madeira, então começou naquela época os gabinetes. E eu nasci no meio de tudo isso. Então, não existe Nicioli sem Marley e Marley sem Nicioli. Então, a minha vida hoje, ela é a vida da empresa também, né? E aí a minha trajetória, eu comecei na empresa em 1994, só não pode fazer as contas, né? Ainda bem que você avisou para não fazer as contas, senão a gente ia fazer, né, Luiz? Exato. E aí eu comecei na recepção, foi um desejo meu, né? Na época até eu estudava e tudo, mas foi realmente um desejo meu de eu iniciar lá, e eu comecei na recepção, eu fui recepcionista da Nicioli, depois eu fiz assistência técnica, na época era um pouquinho diferente do que é hoje, né? Então era um trabalho mais manual, tinha um volume muito maior. Fiz compras de manutenção, que foi uma função muito bacana, onde eu acabei aprendendo bastante coisa também, que até hoje acaba me ajudando nessa área da indústria. Aí eu fui para a supervisão da fábrica, que era mais ou menos o que o Luiz faz hoje, né? Com algumas funções diferenciadas, ali algumas tarefas diferentes também da época. Aí depois eu fui para gerente da fábrica. Né? Aí eu fiquei um tempo, até onde eu tive que haver um desligamento, eu tive que sair um pouquinho para depois haver o retorno. Mas eu acho que isso aí a gente conta daqui a pouquinho, né? Uhum. Mas essa é a minha história, um pouquinho. Eu acho muito legal essa história de que você começou na empresa em várias funções até chegar na diretoria. Sim. Porque é muito comum, muitas vezes, filhos de empresários já quererem alcançar já diretamente cargos altos dentro da empresa. Não vou dizer que isso está errado, não gosto de discutir certo e errado, Sim, sim. mas eu acho super legal essa sua história e vejo também de outros clientes que têm filhos na faixa de 20 anos e o filho também está começando na empresa de pequeno, indo para vários departamentos para depois, daqui 10, 15, 20 anos, ocupar um cargo de gestão. Então eu gosto muito dessa naturalidade que você comenta, todo esse aspecto, todo esse crescimento na empresa. Sim, porque sim. é mérito. Né? É mérito. Exato, né? E isso nos proporciona um conhecimento amplo, né? Então, o que se fala, a gente sabe. Então, a gente não precisa ir lá e investigar muita coisa, né? Então, assim, é uma história bem bacana. Sabe, e ao mesmo tempo também tem pessoas que te apoiam, Sim. né? Que eu brinco que são os nossos braços direito e o braço esquerdo. Com certeza. E o Luiz Gustavo Diziura é um desses braços que te auxilia na empresa. Luiz, você está na empresa há 24 anos. Como é a sua história na Nicioli? Cara, eu fiz de tudo lá também, né? Comecei como auxiliar, né? Até a minha entrada foi assim até assustadora quando eu entrei dentro de uma fábrica, né? Porque eu sempre trabalhei na roça.
e vendo ali uma fábrica cheia de pessoas, de máquinas e de sequências ali para produzir, né, as peças. Então, assim, eu até me assustei com aquilo. E fui aprendendo, né? Então, de auxiliar eu fui para operador de máquina, depois fui para operador de seccionadora. Depois, um dia eu tive uma conversa com a Marley, não sei se você se lembra, Marley. Chamei ela para conversar, conversei com ela o que que eu precisava fazer para crescer na empresa, né? Uhum. Ela me deu várias dicas. Depois eu fui para controlador de estoque. Depois eu fui líder do corte, do setor de corte, coladeira, furadeira e usinagem. Depois eu fui líder do setor de corte, coladeira e outras coisas mais. E agora trabalhando como supervisor. Então, acredito que trabalhei em todas as máquinas dentro da empresa, né? Sei como tudo funciona, não sei operar todas hoje mais, porque a gente vai comprando máquinas novas, né? Mas eu sei como todas funcionam, então assim, conheço bastante coisa. E agradeço a Nicioli por isso, porque tudo que eu sei de móveis, de fabricação ali de fábrica, de gestão de pessoas, eu aprendi ali dentro. Você falou uma coisa interessante, né? Você não tem o conhecimento de posso falar, manusear todas as máquinas, correto, do controle. Mas assim como eu falei para Marley, né, o braço direito e esquerdo, você também tem uma equipe de líderes Sim, que te auxiliam no dia a dia. isso aí. Nós não temos nem obrigação de saber tudo, mas você tem pessoas que te auxiliam em relação a isso. Eu sei que há 24 anos atrás, o seu primeiro salário na empresa foi de R$ 227. 227. Qual foi ou quais foram os maiores desafios que você encontrou na empresa ou no dia a dia até chegar no seu cargo atual? O meu maior desafio foi sair da minha casa, do conforto lá da casa dos meus pais, para me aventurar ali e correr atrás do meu futuro, né? Aham. Então, realmente, esse aí foi o meu maior desafio. E desafios a gente tem todos os dias dentro da empresa, né? A gente vem aprendendo coisas, vem buscando, mas realmente, assim, o meu maior desafio foi confiar em mim mesmo, confiar no meu trabalho, né? Coisas que a gente aprendemos juntos ali na nossa mentoria, né? Então, eu acho que realmente mostrar do que eu era capaz. Então, eu às vezes era capaz, mas não confiava nessa capacidade que eu tinha, né? Aham. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, porque desafios a gente tem todos os dias, né? Mas eu acho que o que vem de dentro para fora é o maior. Eu concordo com você porque a autoconfiança se faz necessário no nosso dia a dia, né? Se você for pessimista e não acreditar que algo vai dar certo, não vai dar certo mesmo, porque você não acredita. Isso aí. Né? Eu estou com vocês, né? Eu estou com você na indústria, mas eu também tenho vários mentorados na área comercial. E quando você coloca uma meta de venda, se a pessoa já não acredita no alcance daquele resultado, a dificuldade vai ser muito maior. Assim como você também tem as suas metas de produção, né? De hora máquina, hora homem, né? Isso. Que a gente até faz análise semanal em relação a isso. Eu me lembro que o ano passado você apresentou alguns números e tinha uma meta de aumentar aproximadamente 20, 30%, né? E você superou esses resultados, mas acreditando nisso, né? E colocando o trabalho em prática. E Marley, teve uma vez que você colocou uma meta para ele, né? E quando ele me contou da meta, eu me assustei, né? Em novembro. Em novembro do ano passado, né? Não assim, eu assustei, falei, nossa, é uma meta desafiadora. Eu falei, o que que você falou para Marley? Aí você respondeu assim, me corrija se eu estiver errado. O Luiz respondeu assim, eu falei, tudo bem, vamos alcançar, né? Vou me dedicar, vou fazer o melhor para alcançar esse resultado. E não é isso que a gente vê na maioria das vezes. O que a gente vê é comportamentos contrários. Não! Tudo isso é difícil. A dificuldade existe, é por isso que nós precisamos de bons profissionais para alcançar os resultados que nós almejamos para os nossos negócios, não é verdade? Era uma meta para conseguir a viagem para Bahia. Quando nós propusemos, era 15 milhões, não era, Uhum. de produção. E tinha que a gente conseguir alcançar para que ele pudesse ir, né? E eu tinha certeza que ia dar E certo. era mais de 20% em relação ao mês anterior, né? Exato. Por E isso que eu me assustei. é isso mesmo. É, Mas, assim, em 2024 foi um ano muito foi maravilhoso, muito bom. né? E, assim, em todos os sentidos, né? E esse foi só mais um deles, né? De todas as conquistas aí. E o Luiz me disse que ele assumiu grandes responsabilidades durante a sua licença maternidade. Uhum. Como foi esse período de transição? Na verdade, foi
o mais desafiador de todos, né? Porque, assim, a gente não tinha planejado, né, Marley? A gente vinha sempre trabalhando junto, sempre trabalhando da melhor forma, mas a gente não tinha esse planejamento de quando ela não estivesse na fábrica, Aham. eu estaria fazendo a função ali de direcionar a equipe, né? E um belo de um dia, né? Chegou, né, Marley? Uhum. E falou, a partir de tal dia eu não estarei na empresa mais, então eu vou estar te acompanhando durante algum tempo, mas aí você vai ter que fazer determinadas tarefas, né? E eu, como sempre, topei na hora, né? Eu nunca fui de dizer não, né? Até porque eu acho que a partir do momento que ela me deu esse desafio, porque ela tinha confiança que eu ia conseguir executar as tarefas, e a gente começou ali, mas realmente foi bem desafiador, porque além da minha equipe, eu tinha que direcionar toda a minha equipe, que na época acho que eram umas 45, 50 pessoas, né, Marley? Que era o Uhum. corte, a furadeira Nesse e a... tempo a equipe mais que dobrou, né? Não, Se não me- que daí eu só tinha a equipe do Ah, corte, coladeira e certo, furadeira, certo. né? Acho que você não era supervisor efetivo Não, mesmo, né? eu era encarregado de setor. É. Aham. E aí, além de direcionar toda a minha equipe, eu tinha que direcionar a equipe de líderes, que era na mesma hierarquia que eu, para que a gente todos chegasse no ponto desejado, né? Então, acho que ali foi o mais difícil, porque eu tinha que direcionar pessoas que eram do mesmo nível que eu. Então, para que eles entendessem que tudo que eu falava e tudo que a gente combinava tinha que ser feito para atingir o objetivo que a empresa precisava. E eles se enxergavam como igual, na mesma linha Isso hierárquica, aí. como você disse. Aí tem aquela dificuldade ou aquele receio nosso. Será que vão fazer, né? Porque eu não sou superior dele a princípio. Eu estou num cargo, né, ainda semelhante, mas gerando ideias ou cobranças ou informações de um nível superior, Isso correto? aí. Só que assim, de início deu um pouquinho de trabalho, né? Mas logo, logo o pessoal entendeu qual que era o objetivo mesmo ali. E assim, os resultados foram atingidos, né? Então, como eu disse, é desafiador, mas a partir do momento que foi me dada a oportunidade, a gente foi lá e buscou o resultado. Mas daí, como foi confiar no Luiz nesse período? Você confiou? Teve algum tipo de receio, medo? Não, Como nenhum, foi? Rodrigo. Eu acho que talvez acho que esse receio era muito mais dele do que meu. Eu tinha 100% de certeza que daria tudo certo e que, embora pudéssemos não alcançar o 100%, mas ele procuraria o 100%, né? Então, assim, foi muito tranquilo. E na época também, veja só, a gente não tinha um supervisor de fábrica efetivo. Então, tinha que ser ele. Então, assim, era ele e era ele. Então, mas, assim, em todo momento, assim, sempre foi uma pessoa que todos nós, não só eu, mas a Nicioli sempre confiou muito. Que bom, Então, a gente tinha 100% de certeza que daria certo. que bom. E assim, você não lidera só o Luiz, você lidera diversas pessoas. Quais são os desafios mais complexos que você enfrenta no dia a dia? Hoje, sem dúvida nenhuma, é a falta do próprio interesse da pessoa em executar determinada função, de ter determinada responsabilidade, de puxar realmente isso daí para ele. Então, hoje é um mundo que todo mundo quer tudo muito rápido, tudo é para ontem, essa ansiedade, né, essa falta de querer esperar, né? Porque na vida tudo é passinho a passinho, a gente Sim, não alcança o topo de uma hora para outra. Então, sem dúvida nenhuma, mesmo essa a falta de talvez responsabilidade, comprometimento mesmo que hoje o ser humano está tendo. Isso sim. para no geral, não é só realmente para a liderança, é para um todo mesmo, né? A Nicioli é uma empresa que apoia muitos colaboradores em relação aos estudos, Uhum, seja com os cursos internos, seja até mesmo com cursos externos. uhum. Eu sei que a Nicioli apoiou você, Luiz, a fazer o curso de administração. Sim. Como é que foi conciliar? Porque você é uma pessoa que também está sempre bem presente, trabalha bastante. Como foi essa. Era o nascimento da sua filha ainda, Meu né? casamento. Hã? Meu Era o seu casamento. casamento, o seu Isso. casamento. Como é que foi conciliar início de casamento, trabalho e a faculdade de administração? Na verdade, a minha faculdade começou uma semana depois que eu casei, né? Então, assim, casado há pouco tempo, exercendo uma nova função, né? Porque daí, nessa, nessa época, eu me tornei encarregado da parte de corte e, e mais a faculdade, né? Então, realmente, assim, uma coisa nova, eu tinha parado de estudar fazia já quase uma década, né? Eu estava fora da escola.
Então, assim, eu sou uma pessoa bem dedicada em tudo que eu faço. Então, na faculdade não era diferente, né? Até a gente vindo para cá, a gente conversando, às vezes saía da empresa e ia direto para a faculdade, né? Então, realmente não foi fácil. Só que hoje, depois de formado, a gente colheu os frutos, né? Eu peguei toda aquela teoria que a gente aprendeu na faculdade, coloquei ele junto com a prática ali no chão de fábrica e deu um resultado bem legal. Então, assim, eu não conseguia falar em público antes, eu era bem amarrado, né? Então, eu aprendi muita coisa na faculdade. No final das aulas, o pessoal fazia os trabalhos e eu apresentava. Então, assim, realmente, às vezes a gente luta ali em não estudar e sair da zona de conforto, porque é bem melhor o sofá da gente do que É. uma sala de aula, né? Às vezes, mas assim, às vezes é melhor você vai ter que levantar do sofá e estudar, aprender coisas novas para você fazer coisas E você diferentes. incentiva os seus colaboradores, os seus líderes também a estudarem, a buscarem mais informações no dia a dia? Sempre que possível a gente está incentivando, passando cursos e assim, realmente, mas vai muito da vontade de cada um, Uhum. Rodrigo. Então, a gente tem que fazer o que a gente realmente quer fazer. Então, as pessoas também que querem crescer, elas têm que irem atrás, né? Porque senão a gente só vai porque alguém mandou, né? Mas sim, o pessoal sempre é incentivado. Como você disse, a Nicioli, ela ajudou financeiramente também na minha mensalidade, com uma percentagem lá, né? Eu não sei se ainda mantém essa parte, Marley, mas com certeza a gente sempre foi incentivado, sim. Ainda mantém, só que hoje é difícil achar quem queira aí, né? O É, pessoal tem medo da carteira. o pessoal, na verdade, assim, às vezes a pessoa não vai valorizar o incentivo que a empresa oferece, É. né? Está lá disponível. Cabe ao colaborador também buscar esse incentivo, porque eu sei que também que a empresa oferece vários cursos. O ano passado mesmo estive com vocês em diversos, e às vezes o colaborador está lá, mas não está lá. É isso aí. Ele está na sala para assinar a presença, mas não está participando. E quando você oferece algo para o colaborador, você espera que exista uma doação, porque é uma troca. E o conhecimento não é só para uso durante o expediente de trabalho, é para a vida. Uhum. Então, seja na nossa mentoria, seja no curso, seja numa palestra, a gente leva informações para o dia a dia, para a vida, fora da empresa. Você está na empresa há 24 anos. Um outro colaborador que possa receber um incentivo, ele também pode ficar na empresa 24 anos ou não. Ele pode sair e o conhecimento vai junto, mas infelizmente talvez seja um aspecto cultural no nosso país das pessoas não valorizarem tanto não só a educação, mas os benefícios relacionados à educação que as empresas oferecem, porque existe um investimento. Uhum. Em contrapartida, tem que ter um investimento da pessoa também em relação ao tempo e dedicação, É isso mesmo. né? E Marley, ao longo dos anos, né, foram vários momentos marcantes para você na Nicioli. Uhum. Se tinha algum momento marcante, algum episódio que te fez crescer muito profissionalmente? Tá, então eu vou citar três, Rodrigo, aqueles Perfeito. que mais marcaram. Perfeito. Foi quando realmente eu consegui ocupar o cargo de gerência da fábrica, que realmente a indústria, o processo do móvel sempre foi algo que para mim, eu sempre gostei mais, que me atraiu mais. Então foi o momento que o seu Luiz, que era um gerente de produção nosso na época, né? Ele esteve conosco há mais de 30 anos. Aí ele se desligou. Eu exerci a função de supervisão e aí realmente eu entrei para gerência. Então realmente foi muito bacana, foi o que eu queria muito, fiquei muito feliz. Aí depois, o outro foi quando eu tive que me desligar, que aí eu estava na gerência e meus pais adoeceram. Primeiro foi meu pai, aí na sequência veio a minha mãe. Mas quando meu pai adoeceu, daí eu precisei me desligar realmente para cuidar dele. Porque ele precisava de cuidados, precisava de atenção. Então aí eu me desliguei, daí eu saí de lá. Então foi muito difícil, foi um momento Imagino. assim bem chocante até diria, porque era uma coisa que eu gostava muito, né? Então assim, eu na verdade tive que realmente fazer esse corte, esse desligamento. E o outro foi quando eu retornei, que daí depois meu pai faleceu, minha mãe faleceu, houve toda a reestruturação organizacional da empresa, aí eu voltei. Quando eu voltei, o gerente que estava na época, que havia ficado quando eu saí, se desligou. Então daí eu voltei para fazer uma das coisas que eu fazia, mas Uhum. aí com uma estrutura diferente, com um quadro pintado diferente lá na execução das tarefas. Então foram esses três momentos assim que foram mais marcantes meu ali dentro mesmo. E como você vê a avaliação da indústria, da fábrica, nos últimos anos? Então,
hoje a gente fazer móveis não é somente a gente ter um design bacana, usar uma madeira, usar até mesmo um plástico ou um metal. Realmente a gente tem que colocar toda uma tecnologia, tem que colocar amor envolvido, tem todo esse envolvimento. E a gente tem que estar muito antenado às tendências do mercado. Então, tudo aquilo que hoje vai mudando, que tem as alterações, a gente tem que estar sabendo muito o que está acontecendo. Eu costumo falar, se a gente não se posiciona perante o mercado nos posiciona. Então, a gente tem que estar sempre antenado em relação a isso. E teve alguma mudança estratégica importante para manter esse crescimento? Bom, a gente sempre, principalmente nessa parte de design, a gente reestruturou o setor. Então, hoje tem um setor voltado ali para projeto de desenvolvimento de produto. Então, tudo isso a gente procura sempre estar antenado para que a gente leve sempre essas informações. E essas visitas que a gente sempre está fazendo, tanto a menina do designer, quanto a Regiane, eu, o menino do comercial, o Bruno, que é o nosso gerente hoje. Então, isso aí tudo acaba sendo envolvido, né? A gente vê coisas diferentes, a gente traz informação. Então, a gente precisa estar sempre antenado. E o legal dessas visitas é que eu gosto muito dessas visitas técnicas, mas onde eu tenho onde o empresário ou os colaboradores, consultores, têm um poder de desenvolver uma pesquisa de observação. Porque você começa a observar o mercado e trazer novas ideias. Não é copiar, né? Se inspirar em ideias. Eu sei que vocês fazem essas viagens não só regionais ou nacionais, mas para fora do Brasil também, né? Sim, sim. Essa feira que tem na Itália, em Milão, a Jaqueline sempre vai, ela leva, né, assim, todo o material, traz todo um contexto para nós. Então, assim, isso é extremamente importante, né? Sim. E até essas feiras nacionais mesmo, que tem agora, pouquíssimo tempo atrás, eu mesmo fui com o Bruno para uma de Ubá, que é uma região muito diferente da nossa. Então, assim, para mim foi bem bacana, que a gente acaba vendo um Brasil diferente, do que realmente produz móveis e que é concorrente direto nosso, mas assim, com uma linha de pensamento muito diferente, né? Então, os próprios clientes lá são diferentes dos nossos clientes aqui do Sul. Então, é muito bacana. E a gente acaba vendo coisas que, se a gente ficasse lá dentro, a gente não ia ver, né? Pois é, e assim, é tão importante observar, ouvir e compreender aquilo que o nosso cliente deseja, porque existem muitos empresários que desenvolvem o seu produto ou o seu serviço pensando no gosto pessoal. Ah, eu gosto disso e todo mundo vai gostar. E não é bem assim, né? Exato. Nós temos que compreender aquilo que o nosso cliente almeja, deseja para entregar um bom produto, porque afinal de contas, né, a compra de uma cozinha muitas vezes é a realização de um sonho. Então nós entregamos algo que vai fazer parte do dia a dia de uma família durante muitos anos. Muito tempo, Muitos exatamente. anos. Exatamente, né? Mas nós já tivemos alguns desafios, né, Luiz? Inclusive, desafios com queda de produtividade após mudança de time ou mudança de produtos. Como vocês enfrentaram isso? Na verdade, a gente precisou reavaliar nossos processos, né? Reavaliar os produtos. Mas eu acho que assim, o que mudou realmente ali, que a gente conseguiu voltar para a nossa produção e a nossa produtividade, foi a união dos setores, né? Até com a vinda da Marley aí, com a volta da Marley, a Regiane e a Adriana juntas ali no comando da empresa, a gente está trabalhando de uma forma diferente, né? Então, mais unido, um entendendo as dores do outro, né? Então, realmente, assim, o que eu preciso para fazer, para te ajudar, eu preciso disso para mim entregar. Sim. Então, assim, eu acho que essa integração aí entre toda a empresa realmente aí melhorou muito aí a nossa produtividade. Realmente ali nessa fase aí a nossa produção caiu muito, foi desesperador, acho que foi um dos piores meses ali produtivos, né, Marley? Em muitos anos aí, mas hoje a gente vê aí o resultado aí de toda essa união aí da nossa equipe aí, dentro da nossa fábrica. E por falar em equipe, você lidera uma equipe com mais de 120 pessoas, né? O que você aprendeu sobre liderança e gestão de pessoas nos últimos anos? Na verdade, o líder, o Rodrigo, ele não tem que só olhar processos e resultados, né? Na verdade, ele tem que acompanhar as pessoas, tem que entender suas dificuldades, né? E criar um clima organizacional ali para que o trabalho seja realizado com prazer, né? Então, acho que é isso. Então, não adianta nada a gente ter um parque fabril ali, como a gente está tendo agora, com várias máquinas novas. Maravilhoso. Um barracão lindo. Eu ainda não conhecia as máquinas novas. Já chegou uma já semana passada, já está em instalação. Aliás, eu vi a máquina no Instagram.
porque o pessoal fez uma postagem, um Reels bem bonito, mas eu ainda não fui lá ver pessoalmente. Então, mas o que que adianta eu ter essa máquina se eu não tiver um funcionário ali feliz e satisfeito com o que está fazendo? Então, liderar não é só cobrar, realmente é acompanhar, entender o que está acontecendo para melhorar o clima da empresa, para que todos trabalhem felizes aí. Porque assim, nesses 14, 15 meses que nós estamos juntos, né, dentro desse processo de mentoria, é fácil perceber o quanto você cresceu, né? Até tem palavras que a gente utilizava, né? Que a gente prometeu um Não pro outro. lembro, Que... não Você lembro. acredita que eu lembrei dela esse final de Mas semana? esquece, Mas então. eu quero esquecer Pode essa esquecer, palavra de pode novo. esquecer. Nós não vamos mencioná-la. É isso Nunca aí. mais, nós Isso. combinamos. Mas que bom, fico feliz com todo esse aspecto, essa mudança positiva. E daí entra também algo que você faz muito, né? Que é feedback. Né? Conversar sempre com os seus líderes, com os seus colaboradores. Com toda a equipe, né, Rodrigo? Para que gere pontos positivos e os pontos a melhorar. Isso sempre de forma constante, né? Isso aí. Legal. Luiz, mas falando ainda do posicionamento de liderança, você aprendeu a se posicionar como líder e se vender melhor na empresa. O processo foi difícil, foi doloroso? Continuando o aspecto de liderança, como foi se posicionar líder e se vender melhor na empresa? Como foi esse processo? Foi um processo doloroso? Foi difícil? Na verdade, se posicionar como líder, eu precisei acreditar mais em mim, né? Realmente, eu sabia que eu era capaz, mas às vezes eu não conseguia mostrar isso. Então, realmente, essa foi aí a maior dificuldade a ser vencida, Sim. né? Graças a você também, algumas conversas que a gente teve, realmente, até um dia a gente falando ali de um fornecedor, né, que tava a Marley, eu falei assim, cara, eu tô ali, e você me disse, ó, se você tava ali, porque era para você estar ali, né? Então, realmente, eu acho que todos, cada um tem o seu lugar, cada um tem o seu espaço, né? Sabe o que é, Luiz? A gente vive numa sociedade, não é errado falar a questão, ser humilde, né? Mas muitas vezes as pessoas falam, tem algo tão grande em relação à humildade, que às vezes não se sente importante de estar em certo local, não acha merecedor de coisas boas acontecendo na vida. Então, assim, se você estava lá, é porque você merecia estar lá, porque a sua diretora confia em você. Então, nós temos que aproveitar as oportunidades e realmente se posicionar como um líder merecedor de estar naquele momento, naquela reunião com os fornecedores, por exemplo. Isso aí. E você, naquela ocasião, também lembrou ou mencionou que existiam pessoas na empresa que não te conheciam. Até você falou assim que no passado existiam algumas pessoas dentro da empresa que nem sabiam quem era você. E hoje, você tem o sentimento que conquistou o seu espaço? Só antes dele responder, na verdade ele era conhecido como queijeiro. Queijeiro? É que eu vendia queijo. Era o queijeiro da Nicioli. Até hoje tem alguns que chamam Como ainda. queijeiro, tenho certeza Mas você que não vende todos. mais queijo, né? Não, Agora só parei. vende porco. Só porco. Eu já. preciso comprar um porco. Faz de tudo. Ai, ai. Legal. Brincadeira, mas é verdade. Como queijeiro, acho que Porque todo além mundo. de líder e supervisor, ele é empresário, né? Ele tem Sim. as propriedades rurais Com que ele certeza. produz e trabalha pra caramba. Com Eu certeza. sei dos números de venda dele do ano passado, Aham. de porquinhos, né, pro Natal. Porco, a gente Falei, faz um- caraca, por que eu não encomendei? Eu fiquei com vontade de ter comprado também. Aham. Eu fiquei, achei os números, assim, absurdos. Mas Já deixa deixa pra a lá. encomenda feita, Rodrigo. Eu vou ter que encomendar para 2025, já exato. encomenda, já tá encomendado, então. Aham. Preparam para mim. Finalzinho do ano tá lá. Mas assim, novamente, você sente que conquistou o seu espaço hoje? Na verdade, Rodrigo, eu acho que eu já tinha o espaço, tá? Então, faltava eu entender isso. Aí, como eu disse aí nas nossas conversas, eu fui entendendo. Porque como que eu vou fazer com que as pessoas saibam quem eu sou? Através dos meus resultados, né? E hoje, ano passado, a nossa equipe, né, Marley? Uhum. Teve o melhor resultado de todos os tempos, né? Como toda empresa também. Então, foi um ciclo ali da empresa toda. Mas, realmente, hoje, eu sei que qualquer um ali dentro da fábrica me conhece e sabe quem eu sou. Então, acho que foi bem... Faltava realmente eu me posicionar ali e mostrar do que a minha equipe é capaz. Você foi humilde. Só dentro da fábrica? Ah? Só dentro da fábrica? Da parte de produção? Não, Ou toda a indústria? dentro Toda a da indústria, né? isso. Toda a indústria. Legal. Marley, na sua posição, você enxerga
a importância de preparar novos líderes, certo? Você sente que a empresa hoje tem bons talentos para o futuro? Hoje nós estamos formando esses talentos, Rodrigo. Então, até como eu te falei, né? A gente precisa de pessoas que realmente elas queiram isso, né? Então, hoje nós estamos formando. Como? Um dos caminhos é a mentoria, que você executa junto com a gente, e a outra é com o coach, que hoje é executado por uma profissional psicóloga chamada Daniela. Então, a gente tem bastante pessoal que está participando. Então, nós acreditamos muito nisso. E aí, só puxando o gancho, o próprio Luiz é um exemplo do resultado da tua mentoria, né? Então, assim, a formação, a dedicação, a abertura faz com que eles vão melhorando cada vez mais. Mas hoje a gente está formando. Vou falar que a gente tem formado, não. E você, pegando esse gancho também, quais são os maiores desafios nesse sentido? De formar uma liderança? Dessas pessoas estarem abertas a ouvir, a mudar, a entender o propósito mesmo, né? Porque a gente acabou de falar, muitos estão lá de corpo presente, mas não tá de alma e coração. E as coisas só funcionam quando é de dentro para fora. Se for imposto, não vai funcionar. Não. Então, realmente, eu acho que a maior dificuldade é esses profissionais serem abertos, estarem dispostos à mudança. Porque não é fácil a gente sentar na frente de um profissional onde vai apontar nossos erros e defeitos. Porque é só através deles, da gente enxergar isso, que a gente poder mudar. Porque se a gente não vê, a gente não muda. Isso. Então, assim, muitos deles estão fechados. Então, assim, estar aberto a isso não é para qualquer um. E uma coisa que eu percebo, sem citar nomes, mas assim, é que às vezes a pessoa, ela é líder, mas ainda ela não se posiciona como líder. Um exemplo, um líder, todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas, seja pessoal, seja na empresa. E líder que faz reclamação de alguma atividade com o seu subordinado, com a sua equipe. O líder, eles têm que estar para frente, ele tem que ser otimista. E muitas vezes... É o espelho, né? Sim, e muitas vezes esse líder, ele precisa reclamar, ele precisa falar alguma coisa, então que ele busque o líder dele. Então que se a equipe do Diziura, que busque o Diziura. Se o Diziura precisa buscar alguma coisa, que busque a Marley. Nunca alguém que trabalha com você como subordinado. Porque assim, como é que você vai motivar essa pessoa se você está mostrando desmotivação? Esse é um posicionamento que eu tenho colocado em prática com alguns, e eles têm mudado o pensamento, ou o posicionamento em relação a isso. Porque até usei o exemplo de família. Eu estava buscando o Isaac recentemente num jantar no Alphaville aqui em Londrina, que estava com os amigos, saí da academia 11 horas da noite, fui buscar o Isaac. Quando eu saí do Alphaville, o Isaac falou assim, nossa, tipo assim, zoeiro, né? Compra uma casa aqui pra gente vir morar aqui, não é meu interesse. Eu respondi assim pro meu filho, trabalhe, estude, trabalhe e compre a sua casa aqui para você e para os seus filhos. Simples assim. Eu não preciso ficar reclamando, não, eu não quero, é longe dos meus clientes, vou ter que perder mais tempo no trânsito, etc e tal. Não tem reclamação. Se eu tiver que fazer reclamação, vai ser com o meu par, de igual por igual. No caso, em casa com a minha esposa, não com o meu filho. E é a mesma coisa na empresa. Eu vou ficar fazendo reclamação ou lamentação para quem trabalha comigo, gerando desmotivação. Isso é algo que acontece muitas vezes no aspecto de liderança, que é necessária a mudança de comportamento. E eu acho muito legal e elogio muito, eu não conheço pessoalmente a Dani ainda, mas eu gosto muito do trabalho dela. Porque as nossas linhas de pensamento, em alguns momentos, são diferentes. Mas assim, ela tem um posicionamento, eu tenho outro, mas o líder cria o próprio pensamento. E eu já ouvi isso. Rodrigo, você me falou tal coisa, por exemplo, sobre empatia com o colaborador. Claro que tem que ter empatia. Mas eu, como gestor e como líder, se o colaborador chega muito atrasado, se chega falta, eu estou pensando na produtividade da empresa. Eu sei que existem motivos, mas se existe vários atrasos, como a gente comentou recentemente sobre um colaborador que em 5 dias chegou todos os dias atrasados e nosso cálculo era de meia hora de atraso. Isso perde a produtividade. Mas daí dentro da psicologia tem uma análise. Qual o motivo? Por quê? É uma empatia. Ok. Só que daí o colaborador fala, Rodrigo, você tem um pensamento, a Dani tem outro, mas sabe o que é importante? O quê? O meu pensamento. Então eles vão criando uma linha, porque novamente não tem certo e errado, tem as linhas, e eles tomam a decisão deles, pautadas, claro, em informações que eles recebem. Isso eu tenho gostado
bastante Que no meu bacana. dia a dia, que eu observo lá na empresa. Mas, Marley, continuando aqui essa visão de liderança, na sua visão, o que faz um líder se destacar dentro de uma empresa? Quais são as qualidades indispensáveis que você acredita num líder para ele crescer na Nicioli? Sim, até acho, Rodrigo, não é só na Nicioli, né? Eu acho que é assim, Sim, no geral. em âmbito geral Sim. mesmo, né? Tem que ser comunicativo, conhecimento técnico, ter resiliência, ser humilde. A humildade faz com que ele vá aprendendo cada vez mais, consiga fazer a união das pessoas, trazer o propósito, a visão da empresa para toda a equipe de trabalho. Então, é realmente assim, estar junto com todos, se colocando no lugar do seu colaborador também, isso traz a união da equipe, faz com que todos caminhem para o mesmo objetivo, né? Sim. Então, assim, é um time, né? É. Então, assim, todos têm que estar unidos, têm que estar coesos e caminhando para o mesmo objetivo, para o gol sair, senão o gol não vai sair, né? Todos são importantes. Exato, e quando eu faço uma reunião mensal com todos eles, eu falo que aquele não é o meu resultado, é o resultado do meu time, porque eu Uhum. sozinha não chego a lugar nenhum. Então, para que a gente conseguisse aquilo lá, toda a liderança tem a tua responsabilidade. Então, eles compraram a minha ideia. Então, isso que é bacana. E como você disse, tem que estar coeso. Você pode não concordar, mas naquele momento tem que fazer, Sim. né? E você lidera uma empresa com centenas de colaboradores. Centenas. A gente contrata bastante, né, Luiz? Tem até carro de som para contratar pessoas Não assim. está contratando muito, mas a gente está tentando. A gente tenta contratar tá bastante, tentando. mas nós temos centenas de colaboradores. Como você mantém uma gestão eficiente e motivadora ao mesmo tempo? Estar junto. Eu acho que esse é o principal objetivo mesmo, estar junto com o pessoal, passar para todos qual que é a visão, missão, propósito da empresa, deixar claro qual que é o nosso objetivo, o nosso planejamento, entender o que todos querem lá, né? Então, assim, passar esse sentimento bacana que a gente está junto, busca de um propósito, que a gente tem objetivos a serem atingidos, que a gente pensa num todo, que não é só para um. Eu acho que todo mundo tem que estar muito coeso ali. O benefício não é só um. Eu falo que é uma via de mão dupla. Então, assim, tem que ir para voltar. Então, tem que ser interessante para mim, para o colaborador que está lá também. Então, eu acho que deixar muito claro o que a gente quer, onde que a gente quer chegar, eu acho que faz essa união e estarmos todos juntos no mesmo barco, né? Sim, e vocês são uma empresa que se preocupa muito com o bem-estar do colaborador, Sim. né? E essa preocupação gera motivação. Uhum. Seja os incentivos salariais que vocês proporcionam, porque eu sei, né, o quanto vocês geram de aumento de salário para os colaboradores. Isso é muito legal. Eu acho isso fantástico, porque assim, eu sou um consultor, eu sempre falo isso, eu defendo a marca da empresa, eu quero a marca sempre brilhando, bonita, né, cuidada, não só pelo marketing, cuidado mesmo, para evitar ranhuras, problemas de alguém falando mal da empresa. Defendo os empresários, porque precisa-se de retorno financeiro, mas eu defendo os colaboradores. A partir do momento que a empresa cresce, como é o caso da Nicioli, que está em constante crescimento, gera-se benefício para os colaboradores. Então isso também gera um fator motivacional muito interessante, né? E dentro desse, já que vocês citaram a mentoria, eu me lembro que no nosso segundo encontro, no mês de janeiro, fevereiro do ano passado, já há um bom tempo, você comentou assim: eu imaginava que você ia encher o meu saco, e deu risada, Bem né? isso. Porque assim, o que acontece? No dia a dia, o empresário contrata a minha mentoria para ele, ou o gestor contrata a minha mentoria. A Nicioli fez um papel ousado, inovador, onde ela contratou a minha mentoria para os líderes no ano passado. E graças a Deus deu tão certo, né, Marley, que esse ano a gente triplicou a quantidade de pessoas e a minha carga horária na empresa, ou mais que triplicou. O que fez você mudar aquela percepção? Já na segunda, porque assim, a percepção foi da primeira. Nossa, estou indo lá falar com aquele cara que vai me encher o saco. Praticamente a gente não se conhecia. Na segunda semana você já mudou a sua percepção. O que te fez mudar isso? O encher o saco, né? É me tirar da minha zona de conforto, né, Rodrigo? Então tava tudo certo. Então não tinha ninguém apontando ali minhas falhas ali, os meus pontos a melhorar, né? Então realmente eu imaginei isso. E assim, a Marley me conhece há muito tempo e eu não sou de ficar ali dizendo não, como você disse, da meta, né? Até daquela meta, quando ela me passou,
Eu falei ok para ela, a hora que eu decidi lá, eu falei, e agora, como fazer? Né? Eu já usei esse seu exemplo em a gente outras conversou, empresas e usei em palestras mas em também. momento nenhum, a partir do momento que ela me dá uma meta, eu sendo o braço dela ali, falar que não vai dar certo, com certeza a gente não vai conseguir, né? A mesma coisa a mentoria, ela falou, beleza, eu falei, beleza, vambora, eu já desci pensando, agora lascou, né? O cara vai ficar colocando o dedo na ferida toda hora. E já na segunda ou Na terceira, verdade, agora é você que na verdade, é você que aponta as feridas, né? e já na segunda ou terceira encontro eu vi que não era esse o intuito. Realmente o intuito era de trabalhar ali as minhas dificuldades, meus pontos a melhorar e para o meu crescimento, né? Conhecendo também o seu trabalho, conhecendo você um pouquinho ali, não deu para conhecer muito em 3 horas, né? Mas sabendo ali do intuito do seu trabalho, da sua, do que você queria fazer ali com o meu profissional, né? Eu acho que mudou meu pensamento. E realmente, assim, como a Marley disse, aí, a gente vem vendo os resultados, colhendo ali os frutos aí do que a gente plantou lá atrás. Acredito que tem muita coisa que a gente vem semeando, que ainda a gente vai colher frutos lá na Sim. frente. Então, realmente, eu acho que foi isso. Foi tirar aquela armadura também. Ah, tudo que é novo. Cara, tá tão bom assim. É. Abrir ali e entender o porquê que tava vindo pra. E você falou algo interessante, que você falou de feridas, né? Não é papel do Rodrigo apontar as feridas. Nas nossas conversas, você fala das feridas. Isso Vamos aí. colocar essa palavra. E juntos a gente chega a criar um curativo para isso e a cura dessa ferida. Só que como nós lidamos com pessoas, todos os dias surgem fatores novos ou novas feridas que vão sendo resolvidas, porque às vezes um comportamento de um colaborador hoje não foi o mesmo de ontem. Um problema de amanhã não é o mesmo problema de hoje. Ah, tá chegando máquina nova, né? Quem vai, eu vou utilizar o termo piloto, quem vai ser o colaborador que vai pilotar essa máquina nova? Então, assim, tem toda uma questão de escolha. Eu até conversando com um dos líderes essa semana, eu falei assim, nossa, se eu fosse o colaborador da indústria e quando chega uma máquina nova, eu queria pilotar essa máquina. Aí o colaborador, você tem que escolher alguém. Não vou dizer que isso seja uma promoção, mas talvez estejam 2, 3, 4 que queiram ir para um novo setor, alguma coisa, e é uma ferida que você vai ter que resolver. Então isso acontece muito no nosso dia a dia. E olhando para trás, quais foram os maiores aprendizados que você teve? Eu acho que é a minha autoestima, né? Junto ali com o que a gente conversou. Realmente a gente trabalhou muito cuidado com as pessoas, né? A gente trabalhou ali bastante a busca das metas, né? O entendimento ali das propostas da empresa. Então, realmente ali a busca do meu lugar, né? Do meu posicionamento, que você batia muito na tecla inicialmente ali, né? Então, eu acho que foi uma soma ali muito legal ali que realmente aprendi muito, né? Como a Marley disse aí também, mas eu como pessoa também cresci muito, né? Até a gente está continuando esse ano, né, Marley? Eu pedi pra gente voltar ali, ficar pelo menos mais um ano ali trabalhando juntos, que eu vejo ainda que a gente tem muita coisa a fazer durante esse ano aí. Você falou uma coisa legal, né? Como pessoa. É aquilo que nós comentamos sobre o conhecimento. O conhecimento, eu não vou utilizar aquilo que eu aprendo, utilizar só no período que eu estou na empresa. Nós utilizamos em casa. Né? Eu citei o exemplo aqui do Isaac e tal, Alphaville. Eu não vou ficar reclamando com ele, não, eu não quero morar nesse lugar, etc. Não. Eu vou dar um posicionamento leve para que ele resolva isso no futuro. O desejo dele, o meu desejo não é. Então, assim, são coisas que a gente leva para nossa vida pessoal. Assim como tem coisas de vida pessoal que a gente conversa às vezes, que nos traz também ideias e respostas para nossa vida profissional. Né? Nós somos uma pessoa só. Né? E Marley, essas mudanças, você percebe que essas mudanças na forma como o Luiz conduz a equipe gerou mudanças ou melhorias ao longo desses meses? Sim, sem dúvida, Rodrigo. Algumas que eu posso citar aqui. Autonomia na tomada de decisão, melhora da comunicação. E são coisas, assim, muito sutis mesmo, até a postura. Foi um momento que a gente conversou sobre isso também. Então, conseguiu se autovalorizar mais. Ele repensou, eu acho que valores, crenças, ideias de vida que ele já tinha antes. Sim, você acabou de dizer, não é só para a vida profissional, ali Não. no dia a dia da fábrica, da indústria, com a equipe, é para a vida dele, é para a família dele, né? Então, eu acho que, vamos dizer, eu acho que esse trabalho é quase uma terapia, né? Só que, claro, que a gente Claro. acabou É. antes de falar,
realmente para ter resultado, a pessoa tem que querer. Então, essa abertura dele, tenho certeza que foi, assim, fundamental para que o resultado fosse muito bom. Eu brinco que às vezes a grande diferença, claro, eu não sou terapeuta, eu não sou psicólogo, mas eu faço, eu vou no terapeuta, eu vou no psicólogo. Uhum. E às vezes eles não te dão solução, né? Você tem que pensar. Eu lembro que em 2015, na minha primeira sessão com a minha coach, ela fez uma pergunta que eu levei 3 semanas para responder, porque ela não me dá a resposta. Agora, eu não, como eu não sou terapeuta, eu posso falar, né? Eu acho que é isso mesmo, dar essa sequência, porque a gente cria um caminho juntos, né? E dentro desse aspecto da mentoria, quais foram os momentos mais difíceis e os mais gratificantes nesse processo? Acho que esse é mais pro Luiz mesmo, né? No caso, eu acho que o mais difícil, né, é tirar a armadura. Realmente entender o que ia acontecer ali naquele treinamento, naquelas conversas, Uhum. né? Entender que aquela pessoa do outro lado queria trazer para mim de informação, de ensinamentos. Então, acho que esse foi o mais difícil. Como foi na primeira, segunda ou terceira semana, o resto foi só aprendizado, né? Como a gente sempre fala. Se de cada mês que a gente senta ali, de cada 4 semanas, a gente tirar um aprendizado, a gente consegue, no final ali do curso, um monte de coisa, É, né? Então, assim, ideias, conversa, como você disse, né? Às vezes eu tinha alguma dificuldade lá na fábrica, que como você mesmo falou, cada dia é uma coisa nova, aquela pessoa que estava assim ontem, hoje já não está mais, né? Então, hoje é dia de eu conversar com o Rodrigo. Eu anotava, a gente ia lá, conversava, ó, então vamos fazer dessa forma. Então, realmente, assim, é bem gratificante o resultado aí, como a Marley falou, você também é pessoal, profissionalmente, e assim, os seus ensinamentos eu tento passar para minha equipe e peço que eles repassem para a equipe deles. Então, vai virando uma engrenagem, né? Então é uhum. bem legal. A metodologia do feedback sanduíche já se proliferou na Isso aí empresa, né? já Isso é ficou. muito legal. Eu sei que você alcança muitas metas, eu acompanho isso semanalmente, os resultados. Ainda falta alguma meta para o Luiz Gustavo alcançar? Cara, a meta a gente nunca vai ter a última, né? Porque a partir do momento que eu cheguei não tem mais meta, então eu parei. Então a gente sempre vai ter meta. A minha meta é não parar de aprender, que a gente aprende todo dia, né? E conseguir formar a minha equipe, uma equipe ainda melhor que eu já tenho hoje, né? Tá. Então, com informações, com feedbacks, com ensinamentos. Essa é a meta do supervisor, de líderes e do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, educar a minha filha como meu pai me educou, né? Eu acho que é a primeira coisa, ensinar o caminho correto para ela ali na vida, né? Fora os objetivos ali de compra ali de um pedacinho de terra ali pro meu, Mais, né? pro meu ali hobby, né? Final de semana ali para mim não ficar em frente à TV. Fantástico. Ele me mostrou fotos outro dia. Eu falei, meu Deus, tem tudo aqui. Tem tudo. A gente tem de tudo. Gente, tem de tudo. Tudo, tudo, tudo plantado, tudo bonitinho. Que legal. Teve um dia no final do ano que era um período de folga nosso. Ah. Eu acho que eu falei alguma coisa com ele um pouquinho antes da gente voltar. Folga da empresa, né? Exatamente. Ele mandou uma foto minha, ele tava, acho que plantando feijão. Você vai pular o carnaval onde? No sítio. No sítio, tá certo. É, Marley, observando o crescimento do Luiz, você enxerga num futuro ele ocupando novos cargos na empresa? Com certeza, Rodrigo. Eu acho que tudo é desenvolvimento, tudo é mudança e a gente tem que estar pronto e apto a abraçar ela na hora que ela aparecer. Então, para onde eu vejo que a Nicioli for, que o mercado posicionar, que a Nicioli mudar, que ela for buscar, lapidando novos caminhos aí, com certeza vai estar. A Nicioli tem a ambição de ser uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. O que falta? Trabalhar ainda melhor esse clima organizacional nosso, esse ambiente de trabalho, proporcionando mais benefícios para os próprios funcionários, esse clima bacana, gostoso, que realmente é o que a gente valoriza, né? Que as máquinas elas produzem, mas sem o ser humano ali elas não vão dar resultado nenhum. Então é realmente isso que a gente valoriza. Então é realmente assim trabalhar cada vez mais esse clima organizacional para que se melhore mais, né? E que os nossos colaboradores estejam cada vez mais satisfeitos de estarem lá. Muito bom. Ô Luiz, se você pudesse dar um conselho para alguém que começou do zero, né? Nós não falamos toda a história de que você ia de bicicleta, andava mais de 20 quilômetros, teve que mudar da casa dos pais para morar na casa da avó, que morava na mesma Na verdade, eu não cidade. mudei, né? Eu saí da casa dos Ah, pais
E cheguei na casa da avó, perguntei se eu podia ficar lá um tempo. Pois, é pior que mudança, Sem né? saber que eu ia falar assim ou não. A história de que você vendeu uma galinha para ir num. Deixa eu ver se eu lembro. Você vendeu uma galinha para ir numa festa, que nessa festa você conheceu uma pessoa que falou da vaga da Nicioli, né? Tudo isso. É É, toda uma história na fantástica, verdade, por fantástica. isso que eu vim trabalhar, né? Porque uma época eu quis ir no baile e meu pai não me deu dinheiro para ir. Aham. Aí eu fiz essa venda aí, um grande negócio. Fui no baile e encontrei uma pessoa que trabalhava na empresa. É. E eu perguntei se não tinha vaga. Ela falou, na segunda-feira de manhã, o pessoal da RH me ligou. Né? Então, não ligou. Mandaram o recado, porque naquela época o telefone era um pouco mais Aham. difícil, né? E tô lá até hoje. Então, Então, eu tô lembrando também que você colocou na garupa da sua bicicleta um pão quando você foi para casa da sua. eu Um coloquei pão e um arroz. pão caseiro e Ah, um pouco de é. arroz. Então eu posso dizer que você começou do zero na Isso Nicioli. aí. Mais zero que isso é menos zero, então é zero. Para alguém que começou do zero e chegou onde você chegou hoje na Nicioli, alguém que está escutando a nossa conversa no Spotify, assistindo no YouTube ou assistindo no Spotify também, que conselho você daria para essa pessoa que está começando do zero hoje em alguma empresa e quer crescer naquela empresa? O mesmo conselho que meu pai me deu há 24 anos atrás. Vai lá e faça o seu melhor. Então é isso que ele Tipo, quer sair de casa, saia, é, mas faça o vai lá melhor, e né? faça o seu melhor. Então, assim, eu sempre comento nas minhas reuniões lá na empresa e, assim, é uma coisa que eu vou levar para minha vida toda. Eu fui, saí, deixei meu pai para trás, né? Teoricamente ali, e realmente eu faço o meu melhor. Eu não busco ser melhor que ninguém, Rodrigo, né? Mas eu acho que a partir do momento que eu faço o meu melhor, eu já tenho um bom resultado. Então, é esse aí o recado que eu deixo aí para todos aí. Tem Marley, uma passagem, Rodrigo, muito boa dele. Logo no começo que ele estava na Nicioli, nós fazíamos uma cozinha que vendia muito. Hoje a gente tem uma cozinha que vende bastante. Essa era nosso carro-chefe na época. E ela tinha uma peça curva. Tinha várias peças curvas, na verdade. E a gente passava uma borda de plásticos, vamos falar assim. E a gente tinha uma máquina que era manual. Então, a gente colocar a peça e passando essa fita nessa borda curva que tinha. Perfiladeiro, o nome da máquina. Exato. Aí cortava os dois pontos. E nós tínhamos duas máquinas porque era muita peça e vendia muito na época, né? E tinha ele e um colega, eles tentavam ver quem que ia chegar no final do dia e que ia fazer mais. E muitas vezes para não parar e assim, enfim, para não perder tempo ali, colocava bolacha no bolso. Isso eu lembro, que eu tava lá naquela época, né? Colocava bolacha no bolso e ia perfilando a peça e ia comendo a bolacha. De maisena. Exato. para não E perder tempo. Na verdade, a gente chegava de manhã, a gente vai fazer quanto hoje? uhum, 1.000? Não, vou fazer 1.200 então. Então vamos embora. E o pessoal passava, até o Marley lembrou essa aí, muito tempo atrás, e tirava sarro, né? Puxa saco, faz isso, faz aquilo. Mas ali não tinha intuito de nada. Realmente, assim, como meu pai me disse, vai lá e faça o seu melhor, se ao invés de 1.000 eu consigo fazer 1.002, eu vou fazer 1.002. 1.004, 1.004. Então, eu nunca tive, assim, o perfil de ficar enrolando. Eu ia lá para trabalhar, né? Então, realmente, a gente fazia essa aposta mesmo. Depois eram 3 máquinas, depois passaram para 4. E a gente continuou essa Filosofia. filosofia até no final ali, que depois o setor se acabou. Mas era bem legal. Você falou uma coisa bem bacana, né? Nós somos julgados por quem não deveria nos julgar. Isso aí. Onde você fala assim, puxa saco, não sei o que Isso aí. lá e tal. Às vezes essas pessoas que falavam isso não estão Nenhum. com você hoje, né? Então, assim, por isso que eu acredito na importância da nossa dedicação, independente do julgamento E o que dos apostava outros. comigo tá. Hã? O que apostava comigo está lá com a gente Ah, até é? hoje. É o João. Legal, legal. Marley, se você pudesse definir hoje a Nicioli em uma palavra, qual seria e por quê? respeito. Inclusive, respeito está dentre a nossa visão, missão e valores da empresa. É respeito pelo ser humano, pelo profissional, pelas ideias diferentes, por aquilo que vem a ser diferente daquilo que a gente está buscando hoje. Então, é respeito. Então, eu defino hoje a Nicioli como respeito. E nós iniciamos essa nossa conversa falando do braço direito, braço esquerdo, que nós precisamos de pessoas que nos auxiliem no nosso dia a dia. Eu posso dizer que você tem orgulho Sim. do trabalho que o Dizura proporciona para você. Mas assim, qual o maior orgulho que você tem do Luiz como profissional?
da abertura de mudança que ele tem, Rodrigo, porque tudo só foi possível porque ele estava aberto, aberto a mudar, aberto a ouvir, aberto a fazer diferente, aberto às mudanças que nós trouxemos agora para essa nova gestão da empresa. Graças a Deus tem dado muito certo. Eu sempre peço a Deus sabedoria todos os dias da hora que eu Amém. saio de casa para tomar as melhores decisões, porque não é para mim como Marley, é para a Nicioli como organização e para todos aqueles que estão envolvidos lá dentro. É, porque uma decisão sua, ela vai afetar a vida de centenas de pessoas ou centenas de famílias, né? Exatamente. Então, realmente tem que ser decisões sábias. Exatamente. Então, assim, que nós tivéssemos mais profissionais como ele. Porque, assim, é um profissional que a gente investe e que a gente sabe que dá o retorno. É, Então, assim, que realmente, assim, essa informação, essa palavra possa chegar no coração de muitas outras pessoas. Que realmente estar aberto à mudança. Muitas vezes não é aquilo que a gente quer. uhum. Mas nem todo dia a gente tem aquilo que a gente quer. Minha avó falava que nem todo dia é de pão quente. A gente come pão envelhecido também. Então é isso mesmo. Então, assim, não é todo dia que a gente faz aquilo que a gente quer, não é todo dia que vai ser do jeito que a gente quer ou aquilo que a gente imaginou. Mas a gente tem que abraçar, é aquilo que a gente tem para hoje. Então, assim, não é o que é melhor para mim, é o que é melhor para a empresa. Então é isso que a gente tem que pensar. E que vai ser o melhor para milhares de clientes também. Exatamente. Aham. Gente, eu queria agradecer Nossa, vocês mas já estarem acabou? aqui. É rápido, né? Eu convidei vocês para esse momento, se eu não me engano, já faz uns 5 meses, Uhum. né? Em 2024. Esse episódio vai pro ar daqui um mês, 40 dias. E eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para pessoas que estejam nos ouvindo ou nos assistindo relacionado à liderança, crescimento e trabalho em equipe. Uhum. Essas 3 palavras que você colocou, Rodrigo, liderança, crescimento e trabalho em equipe, elas só são possíveis se forem trabalhadas em conjunto. Então, realmente, acho que é isso, é básico, fundamental para que uma empresa possa ter bons frutos, né? Que ela possa prosperar, trazer bons resultados, né? Atender os clientes da forma melhor possível, satisfazer e também os colaboradores que estão lá dentro. Então, é isso que realmente a gente precisa como empresa, como ser humano, né? E assim, o trabalho é parte da vida da gente. Então eu não acho que é possível a gente dividir. A gente tenta muitas vezes deixar um pouquinho de lado algumas situações na hora que a gente entra para o trabalho, mas esquecer, assim, separar realmente o pessoal do profissional, eu acho que é muito difícil. Sim. Então é isso mesmo que a gente precisa, né? Para que uma empresa possa ser próspera, que ela possa crescer. Trabalho faz parte do Uhum. nosso dia a dia. Eu costumo colocar em algumas palestras que assim, a nossa prioridade é cuidar da nossa saúde, para que a gente possa cuidar da nossa família e poder trabalhar. Uhum. Mas é o trabalho que nos proporciona a riqueza para cuidar da nossa saúde e cuidar da nossa família. Uhum. Quando eu falo a riqueza, é o nosso salário, é aquilo que nos sustenta. Aham. Então, o salário ocupa a maior parte do nosso dia a dia. Uhum. E se a gente não gostar e não ser feliz com aquilo que a gente faz, dificilmente a gente vai alcançar todos os objetivos ou alcançar aquilo que a gente almeja de riqueza para cuidar da nossa família e da nossa saúde. Exatamente. E ter amor, né? Eu acho que É. assim é fundamental em tudo aquilo que a gente É. faz, né? Assim, seja em casa, seja no trabalho, mas realmente fazer tudo aquilo por amor e a um próximo que tá junto com a E gente. é verdade, Marley, porque esse amor, essa paixão pelo nosso trabalho faz com que o trabalho não seja Uhum. pesado, Exatamente. a gente não sofra no trabalho. E Exatamente. você, Luiz, o que você gostaria de falar nesse momento final? Na verdade, Rodrigo, o trabalho em equipe é tudo. Porque a gente está falando aí de 120, 130 pessoas, né? Você imagina cada um puxando para um lado. Então, realmente, a gente tem que estar junto, tem que todo mundo jogar na mesma direção para marcar o gol do lado certo, né? Então, realmente, a gente tem a liderança que puxa, a gente tem ali, mas realmente o trabalho em equipe acho que é o principal, né? Então, todo mundo entendendo as dificuldades, né? Hoje eu vejo ali, até a gente tem bastante autonomia para estar trabalhando, né? A Marley me dá, até a gente conversou isso há pouco tempo, né, Marley? Uhum. Bastante autonomia, a gente está trabalhando, eu e você, para a minha equipe ter mais autonomia, né? E a deles também, e assim por diante, mas realmente trabalhando em equipe, entendendo o que o outro precisa, fazendo o que tem que fazer, para realmente a gente ter um resultado melhor. Então, realmente, eu vejo que isso vem acontecendo na Nicioli, vem melhorando dia a dia, mas ainda dá para melhorar mais ainda, mas a gente vai conseguir. É bom quando a gente tem consciência de que pode melhorar mais, né? E muitas vezes a gente busca essas melhorias que muitas vezes não são nem perceptíveis
né? Mas nessa pesquisa, nessa busca, a gente realmente encontra. E eu vejo o quanto a Nicioli realmente busca melhores números, ou até, como eu estava conversando com a Dilson recentemente, inventa planilhas, inventa indicador para a gente melhorar ainda o que já existe. Novamente, obrigado por vocês dedicarem essa tarde aqui comigo para fazer essa gravação. Rodrigo, fiquei muito feliz, tá? Não, eu que fiquei mais feliz ainda de vocês estarem aqui. Agora, eu gostaria que vocês falassem, para quem está nos ouvindo, observando esse podcast, quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês ou sobre a Nicioli, como deve proceder? Só entrar na rede social, Instagram, Facebook, digita lá Nicioli Imóveis para Cozinha, que já vai aparecer. E estamos em Arapongas também, querendo fazer uma visita, a gente recebe com um coração aberto. Aquele showroom maravilhoso lá, Sim. que é o local das nossas reuniões, né? Isso aí. Muito bom. E na sua próxima passagem lá, que entre para conhecer a nova máquina que chegou também. Ah, eu preciso ir lá. E o Luiz precisa me levar para conhecer o CD. Isso Porque aí. eu só fico na indústria. Eu já passei na frente do CD, mas eu nunca entrei. Por favor. Quero ir. Com certeza. Obrigado, pessoal. Obrigado você. Eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês que estão aqui conosco, acompanhando mais um episódio do RMcast. Agradecer aos nossos patrocinadores e nos vemos em breve com mais um episódio. Até mais!